Agora chegamos ao capítulo 5 e o título é Aprendendo com o maior discipulador depois de Jesus Cristo. Esse discipulador que vamos tratar aqui fala de Barnabé. E vamos agora no tópico 1 trabalhar sobre o caminho para deixar um legado espiritual, olhando para a vida de Barnabé. E agora vamos começar lendo Atos 4, 36, 37, que diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ao meu ver, a palavra-chave que merece destaque nesses dois versículos que acabamos de ler é a palavra encorajador, que é a tradução para a palavra Barnabé. Enfatizo isto pelo simples fato deste termo descrever uma pessoa de nome José, que deixou de ser chamado assim devido ao seu estilo de vida revelado no seu hábito de estar ao lado das pessoas como um encorajador de plantão. O termo bíblico para encorajamento abrange muito mais do que consolar aos outros. Quando essa palavra é utilizada para o Espírito Santo, por exemplo, recebe o nome de Paráclitos, que significa alguém que defende a nossa causa, que seria a mesma palavra para advogado ou ajudador. Alguém que fica ao nosso lado para proteger. Aquele que nos auxilia quando estamos numa situação difícil. Certamente os apóstolos não encontrariam outro apelido que se adequasse tanto a Barnabé como este apelido, encorajador. Talvez em toda a Bíblia, depois de Cristo, Barnabé seja o maior exemplo de homem encorajador. Sua pessoa se confundia com essa qualidade. Nos 4 tópicos que vamos trabalhar nesse capítulo, vamos procurar defender essa maravilhosa proposta de como ser um discipulador estilo Barnabé. Quais são as características de um discipulador como um Barnabé? Sem dúvida, a primeira é encorajador. Qualquer discipulador que quer discipular com relevância, ele precisa subir o primeiro degrau. Ou seja, ser um encorajador. Assim como Barnabé. O título do tópico 2 é o seguinte: sendo um influenciador motivacional. Como podemos observar, em Atos 9, 29 e 30, a vida de Saulo corria perigo em Jerusalém devido à hostilidade dos judeus. Então, naquele momento, alguns irmãos acompanharam Saulo até o porto de Cesareia e embarcaram-no rumo a Tarso, sua cidade natal. Agora, são 11 anos depois que Paulo se converteu e foi a Jerusalém e foi apoiado por Barnabé. E agora, novamente, surge Barnabé no cenário. O contexto de Atos 11 é algo especial, porque dali podemos extrair algumas lições. Mas antes vejamos que os cristãos da igreja de Jerusalém tinham uma visão bastante exclusiva do evangelho. Não queriam pregar para os outros povos. Foi necessário
uma dispersão para que isso acontecesse. Então, observe que em Atos 11, 19 a 21, o texto explica que os dispersos foram por toda parte. Houve um grupo que foi para Antioquia, por exemplo, e teve grande sucesso. Muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. O versículo 21 diz que quando a notícia desses fatos, dessas conversões ao Senhor, chegaram a Jerusalém, os apóstolos tomaram a decisão imediata de mandar um obreiro de confiança e também capaz para ser o pastor daquela recém-nascida igreja, na cidade de Antioquia. E o escolhido foi ele, o Consolador, Barnabé. Mas esse é o contexto. Vamos ver como foi que ele, chegando lá, e como ele, esse discipulador, investiu no rejeitado Saulo, que há mais de 11 anos estava afastado da esfera da igreja de então. Portanto, ao chegar a Antioquia, comissionado pela igreja de Jerusalém, Barnabé reconheceu a necessidade daquela igreja e, portanto, ela precisava ser instruída pela palavra. Foi quando, talvez, lembrou-se de Saulo, seu amigo de outras datas, alguém de um grande potencial para auxiliar Barnabé em Antioquia. Lembre-se que Saulo estava morando em Tarso, sua cidade natal, fazendo não sei o quê. Os versículos 22 a 24 descrevem algumas das características de Barnabé, que são imprescindíveis a um discipulador. Primeiro, um homem de confiança da liderança, foi enviado pelos apóstolos. Uma pessoa obediente e disponível, aceitou a ordem dos apóstolos para ir para Antioquia. Terceiro, alguém com aguçada sensibilidade espiritual. Chegando em Antioquia, a Bíblia diz, vendo a graça de Deus, se alegrou. E quarto, alguém que se alegra com o sucesso dos outros. Em quinto lugar, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, segundo diz o versículo 22. E além disso, Barnabé era uma pessoa carismática que uniu os cristãos de Antioquia em torno de Jesus. Tudo isso fazia com que Barnabé fosse um discipulador caloroso e amável. Como é maravilhoso termos em pontos estratégicos da igreja pessoas como Barnabé. Alguém que não perde a oportunidade de ir ao encontro do outro para incentivá-lo. O mais importante nesse relato é o que está no versículo 25, que diz que Barnabé partiu de Antioquia para Tarso em busca de Saulo. E achando-o, trouxe para Antioquia. Agora presta atenção. Ir até Tarso procurar Saulo implica em investimento de tempo e dinheiro. Temos aqui mais duas grandes características de Barnabé. Primeiro, investe no rejeitado. Paulo estava abandonado em Tarso. Ninguém ligava para ele. Mas Barnabé lembrou-se dele, precisava dele, foi atrás dele, investiu nessa busca. Em segundo lugar, Barnabé aparece aqui como um descobridor de talentos. Esse é um trabalho do discipulado. Desde cedo, Barnabé descobriu que não se faz a obra de Deus sozinho. São necessários colaboradores. Para isso, ele deu oportunidade para o velho amigo Saulo. Os Barnabés se preocupam em dar mais uma oportunidade para alguém esquecido no tempo e no espaço. A atitude de Barnabé, ir buscar Saulo, nos mostra o quanto é importante acreditarmos nas pessoas.
Quantas vezes não perdemos alguém por deixar de confiar e acreditar nele? Há pessoas que só precisam ser treinadas para o trabalho. Muitas das vezes não são treinadas porque ninguém acredita nelas. Possivelmente, se Barnabé não tivesse confiado em Saulo, levado ele para Antioquia, dificilmente teríamos um trabalho forte e um missionário forte como Saulo, como conhecemos hoje. Este é um ponto sobressalente. Barnabé, um homem de influência.